Boa, rapaziada, tudo certinho aí, senhoras e senhores? Ah, mãe do gato, tudo bom? Bom, vamos lá então, vacilão. É o seguinte, meus queridos, vamos continuar o trabalho aqui, só que hoje a coisa vai mudar um pouquinho. A gente vai parar de falar de Grécia um pouco e vamos falar sobre Roma Antiga. Firmeza total? Não é nóis. A gente está falando aqui sobre a Idade Antiga ainda e provavelmente Roma vai ser a última civilização da Idade Antiga. Aí na próxima a gente já vai ver a transição de Roma para a Idade Média, certo? Enquanto eu vou fazer alguns lembretes aqui, não esqueça, por favor, de colocar seu nome, seu sobrenome e a sua turma no comentário do grupo do Facebook Pede Break. Não é para colocar lá no YouTube, é no Facebook, firmão? E aí, enquanto eu também vou lembrando algumas coisinhas que a gente já viu, eu vou pedir para você marcar aí 2 páginas do seu livro. Se você tiver com o livro perto aí, já vai lá, corre. Se não tiver com o livro perto, dá uma pausa nesse vídeo e corre lá, beleza? Na página, você vai precisar marcar 2 páginas, a página 147 e a página 174, beleza? Tem uns cachorros saindo aqui, acho que deu para escutar aí, né? Bom, mas esses são as características do trabalho em casa. Bom, é o seguinte, meus queridos, a gente está falando aqui ainda sobre a Idade Antiga, como eu já conversei hoje. Vamos só lembrar que a história é dividida pelos historiadores em períodos, certo? Para facilitar o nosso estudo. Isso não quer dizer que essa divisão exista de fato. É só uma forma que os historiadores acharam para facilitar o estudo da história, mais nada, beleza? Então, a gente já viu, por exemplo, a história da pré-história, na verdade, né? Então a gente já estudou a pré-história, onde o ser humano passa por um desenvolvimento enorme. A gente vai terminar agora com Roma, a Idade Antiga. Então, pré-história, Idade Antiga, Idade Média, certo? Idade Moderna e Idade Contemporânea, beleza? Então, Idade Contemporânea lá no 9º ano, e nós começamos aqui na pré-história no 6º ano. Firmeza? Então é nóis. Então a gente está finalizando agora, ó. A história já foi, vamos para a Idade Antiga, beleza? E na Idade Antiga nós já estudamos algumas civilizações, beleza? Nós começamos a estudar a Idade Antiga quando os historiadores acreditam, através de documentos, através de estudos, ninguém acha nada da cabeça, tem um monte de estudos, um monte de procedimentos a tomar, onde os historiadores acreditam que tenha surgido a escrita. E a partir do momento que surgem as primeiras formas de escrita, acabou a pré-história e começa a Idade Antiga, beleza? Nós já estudamos 3 povos da Idade Antiga aqui: Mesopotâmia, Egito e Grécia. De Grécia a gente viu 2 cidades, Atenas e Esparta, mas a gente sabe que tinha mais cidades-estados na Grécia do que só Atenas e Esparta, beleza? E por que a gente estuda essa desgraça? Você deve estar pensando, eu nem vou para Mesopotâmia. Eu não gosto de Egito, é longe pra caramba, eu não entendo o que aqueles caras falam. Os gregos também, para mim, não interessa. Aí que tá o pequeno engano, meu querido. Interessa sim, porque todos esses povos que nós estamos estudando influenciam a sua vida de uma forma ou de outra. Você querendo ou não, certo? É o que a gente conversou. A história, ela abraça todo mundo, ela toca em todo mundo. Então você pode até não gostar de história, do professor de história, que desgraça ter que dar uma paulada nele, mas a história, ela sim tem você, e você faz parte da história. Firmeza? Lembrando que você é um agente histórico, ou seja, você produz história, como todo ser humano que apareceu na Terra. Firmeza total? É moleza. Bom, vamos lá então, 15 minutinhos, 17 minutinhos, se tudo der certo eu mato isso aqui. Nós vamos começar a falar sobre Roma Antiga, beleza? Introdução à Roma Antiga, e aí eu vou lembrar alguns pontos. Então, se liga, pau no gato, a partir de agora começa. Então, abre aí, por favor, na página 174 do seu livro, 174, deixa aí aberta que a gente já vai nela. Bom, todos os povos que a gente estudou aqui, eles têm... Desculpa, muito sono, demais, acordando cedo pra caramba. Dá trabalho esse negócio aqui de aula online. Então se liga, vacilão. Seguinte, o que você tá falando? Eita, Alzheimer, a desgraça, né?
Todos os povos que a gente estudou aqui, eles são estudados por nós porque eles têm uma relação com a nossa atualidade, beleza? Então, quando a gente estuda a pré-história, por exemplo, o desenvolvimento humano no período pré-histórico foi muito importante para a gente chegar nesse ponto. Domínio do fogo, descoberta da agricultura, descoberta da pecuária, fixação no único local, comércio, surgimento das moedas. E quando passa a surgir escrita, muda para a Idade Antiga. E é exatamente isso. Nós estudamos a Mesopotâmia, por exemplo, porque lá foi ali na região da Mesopotâmia, vários povos passaram a desenvolver as primeiras formas de escrita, beleza? Também na Mesopotâmia foi desenvolvida a engenharia, e você está ligado que para construir prédio, qualquer um, prédio, para você conseguir projetar alguma coisa, você precisa manjar de matemática. Então, na Mesopotâmia, além de surgir uma forma de escrita, eles desenvolvem também a engenharia, a matemática, e eles passam também a observar o céu com um pouquinho mais de atenção. E passam a desenvolver também o estudo do céu, a astronomia. Toma cuidado que não é astrologia, não. Astrologia é uma coisa, astronomia é uma ciência que estuda os astros do céu, certo? É um astro da televisão? Não, astro, estou falando de estrela, cometa, firmeza? Bom, depois a gente estudou o Egito também desenvolve pra caramba a questão da escrita, da engenharia, da matemática. Putz, bem louco, os caras desenvolvem mesmo engenharia, até umas horas, né? Astronomia também. Mas o principal ponto que diferencia o Egito aqui dos mesopotâmicos é o fato de eles terem desenvolvido a medicina através da mumificação. Lembra? Abriam os corpos para verificar como é que, para retirar, para os corpos não apodrecessem, os órgãos não apodrecessem dentro do corpo, e assim eles acabaram percebendo, desenvolvendo a medicina, beleza? Percebendo que o corpo humano ele tinha algumas peças lá dentro. Depois nós estudamos a Grécia Antiga, que tem uma contribuição enorme. Então os gregos eles vão influenciar a gente em vários aspectos, né? No aspecto político, quando eles desenvolvem um sistema de governo conhecido como democracia. No aspecto filosófico, eles são os primeiros a pensar em filosofia, pensar o porquê que a gente está aqui, em outros fatores, né? Qual que é o sentido da vida. Eles vão desenvolver uma forma de arte muito interessante, a questão do teatro, beleza? O teatro vai surgir na Grécia, vai ser desenvolvido depois por outras civilizações, mas são os gregos os primeiros a pensar na questão de desenvolver uma arte cênica. Isso é extremamente interessante. Não só a arte cênica, mas ele desenvolve outros tipos de arte, escultura, pintura, algum tipo de literatura também, certo? Claro que os gregos também vão desenvolver uma parte da arquitetura, vão deixar para a gente também um conceito de Olimpíadas, os Jogos Olímpicos, beleza? Eles que começam a pensar nisso. E uma coisa bem interessante ao meu ver, que é a questão do padrão de beleza, né? Então, esse padrão de beleza que nós temos hoje, que eu não estou falando que é bonito não, só estou dizendo que hoje a maior parte da população acha que um corpo bonito de uma pessoa é aquele corpo musculoso, rasgado, trincado, e isso é um padrão de beleza grego, beleza? Ele vai ser incentivado ali na Grécia Antiga e vai sendo passado. Não foi sempre assim. Na Idade Média, por exemplo, ser gordinho era muito mais bonito do que ser trincado, beleza? Então, era menos agressivo, talvez. E esse padrão de beleza que a gente tem hoje nas TVs, principalmente, nas mídias, na internet, de que o corpo magrinho, bonito, esbelto, ele começa a ser desenvolvido na Grécia Antiga, beleza? Mas Roma também vai contribuir demais, e é esse o nosso assunto de hoje, certo? Primeiro, na questão das artes, vamos dizer assim, eu vou deixar a língua para o último, a arte. Eles vão desenvolver demais também pinturas, esculturas, literatura, muita também, como eu posso dizer, artes plásticas, né? Uma questão de diversas pinturas enormes, muito grandes, bem legal mesmo, beleza? Joias, também isso entra como arte. Eles também vão deixar para nós, os romanos, vão deixar para a gente um conceito de organização do exército. O exército romano, ele não era, digamos, tão forte contra o espartano quando você pegava
soldados de forma individualizada. Então, um soldado espartano era muito, mas muito melhor que um soldado romano. Só que o exército romano era muito maior, muito mais organizado, muito mais disciplinado, beleza? E tinha estratégias um pouco melhores. Por isso, apesar do exército espartano ser muito forte, o maior exército da Idade Antiga foi o exército romano, pelo tamanho, pela organização e pelo tipo de estratégias, tipos de estratégias que eles usavam, beleza? Eles vão deixar também uma grande influência na formação das leis, o direito romano vai ser um direito usado até hoje, a forma como eles organizaram as leis a gente usa até hoje, olha que coisa, faz aí mais de 1000 anos, beleza? Eles vão desenvolver também, é claro, para organizar cidades, eles vão ter cidades muito bem organizadas, eles vão desenvolver também eles vão desenvolver uma grande pesquisa em engenharia e matemática. Então, a engenharia e a matemática desenvolvem demais na Roma Antiga. Se você der uma olhada aí na página 175, você vai ver, por exemplo, que eles desenvolvem um aqueduto que levava água de um ponto para outro, usando o mínimo de inclinação possível. Então, eles conseguiam fazer aquedutos com quilômetros que parecia que estavam retos, mas na verdade a água conseguia correr, e assim eles conseguiam levar água para muito longe, beleza? Eles deixam também uma influência enorme na questão da religião. Por quê? Porque é durante o Império Romano que surge o cristianismo. O cristianismo primeiro vai ser perseguido pelos romanos, certo? E depois o governo romano vai entender o cristianismo como religião oficial. E aí ele vai espalhar o cristianismo por todo o Império Romano. E isso vai influenciar a gente, porque Portugal, quando colonizou o Brasil, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles vão obrigar os indígenas, os escravos, a seguirem a religião cristã. E aí, isso vai se espalhar aqui no Brasil, beleza? Mas principalmente também a questão da língua. Por exemplo, vocês estão me entendendo, não estão? Espero. Vocês conseguem entender o que eu falo. E isso é por causa da língua que nós falamos, que é derivada do latim. O português é derivado do latim. Eu falei latim, não latido. Firmeza? Então, o latim era a língua usada pelos romanos. Na página 174, por exemplo, tem um quadro que mostra 4 línguas latinas, quer dizer, que vieram do latim: o português, o espanhol, o italiano e o francês. E aí você tem 4 tipos de palavras também que eles usaram para mostrar como elas são parecidas. Então a primeira palavra que você tem na página 174 aí, em português, é afetividade. Olha como está em espanhol, afetividade. Olha como está em italiano, afetività. Então é muito parecido, firmeza? E como que era afetividade em latim? Affectus, ó, é muito parecido. Se você olhar também caridade em latim, para nós caridade, e em latim é caritas, ó, caritas. E lá embaixo, generosidade, em latim era generosum. Caramba! Então, você percebe que existe uma semelhança na língua, beleza? O português, o espanhol, o italiano, o francês, que são línguas que vieram do latim. Então, o latim deu origem a outras línguas. Por isso que a gente diz que as línguas, como o francês, o italiano, o espanhol e o português, essas línguas que vieram do latim são línguas latinas, povos latinos, beleza? Tudo bem? Bom, só que para começar a entender como Roma se formou, eu preciso entender a geografia. Aí nós vamos lá para a página 147 para olhar o mapinha, certo? Roma fica na Europa, no centro da Europa, certo? E tem uma forma de uma bota aí, se você olhar. Se você juntar a parte rosa, verde, amarelo escuro e até um amarelo claro ali, você vai ver que forma uma botinha, beleza? Se você pegar um mapa da Itália hoje, você consegue ver que tem uma forma de bota. Claro que não é uma bota perfeitinha, mas tem uma forma que lembra uma bota, beleza? E essa bota, digamos assim, que vai dar origem à Itália, ela tem algumas características geográficas. Então, por exemplo, se você olhar lá em cima, na parte rosa, ela tem montanhas. Então, isso protege, teoricamente, a Itália de invasores
de cima. Os caras podem até invadir, mas eles demoram para passar as montanhas. Se você olhar lá embaixo, é só mar. Aliás, o resto, tudo coberto, tudo contornado por mar. Então, isso ajudava demais a Itália a se proteger. Além disso, a Itália está cercada por mares. Ela é cercada pelo mar Tirreno, o mar Adriático. Se você olhar no mapa, você vai ver esses mares aí. O mar Jônico. E fica no meio do mar Mediterrâneo, que é extremamente importante, porque o mar Mediterrâneo ele vai ser usado para fazer o comércio com outras atividades, com outras populações. Beleza? Tudo bem? No centro da Itália, aí, então ela é cercada pelos mares, tem montanha em cima, mas no centro tem uma região muito fértil, uma região onde nasceu Roma. Olha esse, procura no mapa por gentileza, depois um pontinho que está escrito Roma. Fica entre a parte rosa e a parte verde. Roma nasceu ali. E essa parte é muito fértil porque ela é cercada por 3 rios. O rio Tibre, o rio Arno e o rio Pó. Pó é o nome do rio mesmo. Rio Pó, Arno e Tibre, não é Tigre. Tibre, com B-R-E, certo? Esses rios fertilizavam essas regiões. Com isso, como tinha ali uma área fértil, muitos povos começaram a tentar habitar ali, certo? Os povos itálicos, que eram 2, povos latinos e sabinos, os povos etruscos e os gregos. Então, você tem 3 povos ali que vão habitar a região buscando novas oportunidades para viver, beleza? Os itálicos, os etruscos e os gregos. E por que eles buscavam essa área ali? Cara, porque é uma área que tinha rio, tinha área fértil, terra fértil, era cercada por mares, estava teoricamente protegida, então você tinha possibilidade de conseguir fazer coisas para sobreviver. Você podia fazer agricultura, você podia fazer a pecuária, você podia fazer o artesanato, você podia comprar e vender as mercadorias que você produzia, inclusive utilizando o mar. Então você podia fazer o comércio marítimo, beleza? E os romanos vão fazer tudo isso. E, além disso, depois de um período, os romanos vão crescer, vão formar uma cidade forte, vai ter uma sociedade grande, bem organizada, e aí eles começam a conquistar outros povos. Cabuloso, os caras são forgados, hein? Então eles faziam, para sobreviver, agricultura, pecuária, artesanato, comércio e passaram a conquistar outros povos. E quando eles conquistavam esses outros povos, eles cobravam impostos e conseguiam escravos, beleza? Bom, Roma surgiu fundada pelos itálicos, pelos latinos e pelos sabinos, beleza? Essa é a parte histórica, mas existe um mito também. Existe uma criação, existe uma história, certo? Que fala que houve uma formação mitológica de Roma. Uma historinha até legal, sobre o Rômulo e Remo, beleza? E a história de Rômulo e Remo é bem bonitinha, é bem legal. Ela, inclusive, se parece com outras histórias de outras fundações de cidades ou de religiões. Roma vai surgir ali no centro da Itália, formada pelos itálicos, vai atrair outros povos como os etruscos e os gregos, mas ela tem uma história bem bonitinha de fundação. Só que essa história é uma cena do próximo capítulo, beleza? Inclusive vou colocar uma animação na próxima aula aí para vocês darem uma olhada da formação mitológica de Roma. E quando eu falo mitológica é por quê? Porque é uma história criada, ninguém prova, ninguém consegue provar, beleza? Também por isso mitologia. Mas é uma história bem bonitinha do Rômulo e Remo, bem meio violenta às vezes, mas ela vai ficar bonitinha da forma como vai ser contada, beleza? Então, senhoras e senhores, a gente começou a falar de Roma, essa é só a primeira parte, vai tranquilo, vê o vídeo devagar, se não entender alguma parte volta, e se continuar com alguma dúvida, mete lá, por favor, uma dúvida nos nossos comentários, pode mandar até ó, individual, firmeza? Então é nóis, senhoras e senhores, espero ter ajudado vocês. Muito obrigado pela atenção e paciência. Me desculpa se eu não proporcionado. Vai leve na mão, gosta da Marília. E mete máscara nesse bagulho aí, ô vacilão. É nóis. Fui!